Bem-vindos a mais uma exploração a fundo de ideias intrigantes. Hoje vamos analisar uma interpretação bastante invulgar e se calhar até desconcertante de um elemento-chave da Bíblia, o fogo. Uhum. As nossas fontes são sobretudo análises de uma corrente teológica conhecida como teologia de impacto. Exato. E a nossa missão é perceber como esta perspectiva reinterpreta o fogo bíblico. Quer dizer, não como chamas literais ou simples metáforas, mas como a ação de seres angélicos específicos de natureza ígnea. Sim. Especialmente no contexto do juízo divino descrito no Apocalipse, nomeadamente na abertura dos selos. Preparem-se porque algumas destas ideias desafiam mesmo séculos de leitura tradicional. Pronto, vamos lá mergulhar nisto. É precisamente essa a proposta central. Esta corrente de pensamento sugere uma leitura muito mais concreta, quase literalista em certos aspectos, de muitas passagens bíblicas. Concreta como? Bem, defende que inúmeras referências a fogo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, não apontam para o elemento físico, nem sequer para conceitos abstratos como a ira ou a purificação, mas sim para entidades angélicas específicas. Entidades. Que tipo de entidades? Estamos a falar de seres flamejantes, por vezes descritos como serpentes ardentes, os Sharapim hebraicos, que nós, conhecemos como serafins, mas que aqui são vistos como agentes diretos de Ishmael. O ponto realmente interessante é como esta lente altera radicalmente a forma como entendemos textos fundamentais sobre juízo, a purificação e até a própria manifestação da presença divina. Então, vamos ao cerne da questão. Se eu percebi bem, esta teologia argumenta que o fogo do Novo Testamento, tipo no batismo de fogo ou nas visões apocalípticas e certas manifestações no Antigo Testamento, partilham uma origem conceptual. Sim. E essa origem está ligada a essas serpentes ígneas ou Sharapim. O que é que isso implica na prática quando lemos os textos? Olha, implica que, segundo esta visão, o autor bíblico original podia não estar a usar fogo como nós pensamos hoje. Em vez de chamas ou símbolos, estaria a descrever intervenções diretas de seres angélicos ou operações realizadas por eles. Dá um exemplo. Um exemplo clássico são os Sharapim que Isaías vê junto ao trono de Deus, lá em Isaías 6. O nome deles deriva da raiz hebraica SRP, que significa queimar ou arder. Literalmente são os ardentes. Certo, os ardentes. Mas aqui entra uma complexidade linguística fundamental. É que a mesma raiz SRP está ligada a serpente, especificamente a serpentes cujo veneno causa uma sensação de queimadura, ou talvez até a seres com uma aparência meio serpentina e ígnea. Espera lá. Então, a mesma palavra hebraica pode sugerir tanto ardente como serpente. Isso. Isso por si só já complica as traduções habituais, imagino eu. Exatamente. E essa ambiguidade é a chave para esta teoria. Argumenta-se que as traduções tradicionais, ao optarem quase sempre por fogo, a palavra hebraica geral é esh, lahab é mais uma labareda, ou ao categorizarem os sarapim simplesmente como serafins, uma classe de anjos, podem ter obscurecido a natureza mais concreta e a agentividade, a capacidade de agir destas entidades. E no Novo Testamento, em grego? No Novo Testamento, o grego usa pir para fogo e pirinos para ígneo ou flamejante. Mas é interessante ver como a Septuaginta, a tradução grega antiga do Antigo Testamento, às vezes traduz a expressão hebraica para serpente ardente como ophis pirinos, serpente ígnea. Mantendo a ligação. Sim, mantém a ligação. Mas outras vezes usa a transliteração serafim, que já pode distanciar um bocado o leitor da ideia original de queimar ou de serpente. Esta teologia sugere que estas escolhas de tradução, ao longo do tempo, contribuíram para uma leitura mais abstrata ou metafórica. Dá que pensar. Olha, e como é que esta interpretação se manifesta no Antigo Testamento, antes de chegarmos ao Apocalipse? Que exemplos é que eles apontam como evidência? Esta corrente identifica um padrão em várias narrativas. Um exemplo muito citado é Números 21, versículos 6 a 9. Depois da rebelião do povo no deserto, o texto diz que YHW enviou serpentes ardentes. Em hebraico, Haneh Hashim a Serafim. Que normalmente se pensam serem cobras venenosas, não é? Pois, a leitura tradicional vê aí serpentes venenosas comuns. Mas
A teologia de impacto interpreta-os como agentes ígneos literais, seres enviados para executar o juízo divino. E reforçam o argumento com a tradução de Septuaginta, que usa Ophes Pyrnios, serpentes ígneas. E estes serafins de Isaías 6, que já mencionaste, como entram aí? Precisamente. A visão de Isaías dos serafins, os ardentes, junto ao trono, é central para eles, enquanto a tradição posterior os vê como anjos de alta hierarquia. Esta perspectiva realça a ligação etimológica deles ao fogo e a estas serpentes ardentes de números. São vistos como seres de fogo. E a ação de um deles tocar os lábios de Isaías com uma brasa viva do altar é interpretada como uma operação concreta, real, não apenas simbólica. Então até a frase Deus é fogo consumidor? Exato. Deuteronômio 4:24 e Hebreus 12:29 também é reinterpretada. Em vez de ser só uma metáfora da sua santidade ou da sua ira, seria uma referência à ação destes seus agentes ígneos. E isso estende-se a outras manifestações de fogo na Bíblia. Estou a pensar na coluna de fogo no Êxodo ou na espada flamejante no Éden. Sim, sim. Esta teologia tende a ver aí um fio condutor. A coluna de fogo e nuvem que guia Israel, Êxodo 13, a espada flamejante que guarda o caminho para a árvore da vida, Gênesis 3:24, O carro de fogo de Elias? o carro de fogo que arrebata Elias, 2 Reis 2, as visões de Ezequiel cheias de seres brilhantes e rodas com fogo, Ezequiel 1:10, tudo isto é lido como manifestações da presença e da operação de seres ou mecanismos angélicos de natureza ígnea. Citam até o Salmo 104.4. Faz dos ventos seus mensageiros, do fogo esflamejante seus ministros. Argumentam que isto apoia a ideia do fogo não como um elemento passivo, mas como agentes ativos ao serviço divino. É de facto uma reinterpretação bastante profunda do imaginário bíblico. Como é que esta linha de pensamento depois atravessa para o Novo Testamento e culmina naquilo que mencionámos no início, o Apocalipse e a abertura dos selos? Bem, a argumentação é que esta mesma dinâmica continua e, aliás, intensifica-se no Novo Testamento, preparando o cenário para o Apocalipse. Pensemos em João Batista. O batismo com o Espírito Santo e fogo. Exatamente. Mateus 3, versículos 11 e 12. Ele anuncia aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Segundo esta perspectiva, o fogo aqui não é apenas um símbolo de purificação ou do juízo final. Então o que é? Se refere-se a uma operação angélica e ígnea específica, ligada ao julgamento e talvez até ao selamento dos indivíduos. Alguns proponentes desta visão conectam isto diretamente a Apocalipse 7.2, onde o anjo surge com o selo do Deus vivo. Ah, o selo. Sim. E o fogo inextinguível de que João fala seria então a ação judicial contínua destes seres ígneos sobre os que são rejeitados. Isso também muda a leitura do Pentecostes, com as línguas como de fogo, imagino. Sem dúvida. Para esta corrente, as línguas como de fogo que pousam sobre os discípulos em Atos 2 não são meramente um símbolo visual do Espírito Santo. Seriam o quê, então? Uma manifestação literal desses seres? Seria uma manifestação operativa, talvez, uma marcação ou selamento dos apóstolos por estes agentes ígneos. Eles consideram este evento específico como o batismo de HW, uma descida temporária e visível destes seres sobre aqueles cujos nomes estavam no livro da vida. E não o início de um batismo universal do Espírito. Exato. Não o início de um batismo do Espírito disponível a todos após a ascensão de Cristo, como se costuma interpretar. É uma visão bem particular do Pentecostes. Lá está. E o conceito de fogo eterno, Ogena, que Jesus menciona várias vezes. Em Mateus 25:41, Jesus afirma que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Esta teologia agarra-se a esta ligação explícita entre fogo e anjo. Certo. Argumentam que a Giena, o vale de Hinnom, que era um aterro usado como metáfora para o juízo, não deve ser imaginada como um local geográfico com combustível a arder passivamente. Mas antes como? Seria antes a esfera de ação contínua destes anjos ígneos a executar o juízo divino sobre seres espirituais rebeldes e, por extensão, sobre os humanos alinhados com eles. O tormento seria a própria ação destes seres. Ok, chegamos então ao clímax no Apocalipse. Como é que esta leitura concreta do fogo como agentes angélicos se aplica aos eventos descritos lá, particularmente à abertura dos selos em Apocalipse 6, que é o nosso foco? Bem, o livro do Apocalipse está
está saturado de imagens de fogo, não é? Fogo que sai da boca das duas testemunhas, um lago de fogo, anjos que têm poder sobre o fogo, como lemos em Apocalipse 14.18. Sim, é omnipresente. Na perspectiva da teologia de impacto, estas não são apenas metáforas de destruição ou purificação. São descrições que eles consideram literais de operações levadas a cabo por estes agentes angélicos ígneos, os Serafim ou os seus equivalentes, a executar as fases progressivas do juízo divino. E a abertura dos selos? É o gatilho. Exatamente. A abertura dos selos por Jesus, o Cordeiro, em Apocalipse 6, torna-se crucial. É vista como o ato autoritativo que desencadeia estas operações apocalípticas. Cada selo corrompido não é apenas um símbolo. Mas a libertação de uma ação concreta. Precisamente, é a libertação ou a autorização para que estes seres ígneos atuem de forma específica. É o Cordeiro a dar o comando. Consegues detalhar um bocadinho mais essa ligação entre cada selo e a ação destes seres? Como é que eles veem isso? Claro. Segundo esta interpretação, seria algo assim. Ok. O primeiro selo, o Cavaleiro Branco. Sua abertura liberta um agente ígneo montado num cavalo branco para trazer uma forma de conquista ou subjugação inicial. Talvez um engano espiritual ou político executado por esta entidade. Uhum. O segundo selo, o Cavaleiro Vermelho, desencadeia outro agente, este no cavalo vermelho a cor pirros, ligada a Pir, fogo, com a missão de tirar a paz da terra, incitando guerra e conflito através da sua operação ígnea. Certo. Guerra. O terceiro selo, o Cavaleiro Negro, liberta um agente que manipula a economia, trazendo fome e escassez. A balança na mão simboliza isso. A sua ação causa desequilíbrio e sofrimento. Fome, crise económica. Exato. Depois, o quarto selo, o Cavaleiro Amarelo, ou esverdeado, este autoriza um agente, ou talvez um grupo deles, associado à morte e ao Hades, o reino dos mortos, a matar, através de guerra, fome, peste e feras selvagens. Tudo visto como operações executadas por estes seres de juízo. Portanto, consequências cada vez mais devastadoras. Sim. O quinto selo já não é um cavaleiro, mas revela as almas dos mártires a clamar por justiça. Isto indica que as ações anteriores tiveram vítimas e que o processo judicial divino está em curso. E o sexto? O sexto selo desencadeia cataclismos cósmicos, o grande terremoto, o sol a escurecer, a lua como sangue, as estrelas a cair. Tudo isto é interpretado como manifestações poderosas da intervenção destes seres sobre a própria criação. Uma demonstração avassaladora do seu poder. Quer dizer, basicamente a abertura dos selos é o Cordeiro a dar luz verde sequencial a diferentes operações de juízo que são executadas por estes anjos de fogo. Essa é a ideia central. E a visão dos 4 anjos nos cantos da terra a reter os ventos e o outro anjo com o selo em Apocalipse 7 reforça esta ideia de controle e execução angélica sobre os elementos e o destino humano neste período. É tudo muito operacional na visão deles. É uma leitura muito focada na ação concreta de seres espirituais, de facto. E como é que entram o dragão e as bestas do Apocalipse nesta equação? Também são vistos como estes seres? Esta corrente também nos integra nesta mesma lógica, sim. O dragão vermelho, o texto grego diz Pirros Dracon, dragão cor de fogo, em Apocalipse 12, e as duas bestas de Apocalipse 13. Não são vistos apenas como símbolos abstratos do mal, ou de Satanás, ou de impérios políticos. São interpretados como manifestações, ou talvez formas degeneradas e rebeldes destes mesmos seres ardentes, os Serafim. Degeneradas? Como assim? Bem, a cor vermelha, pirros, derivada de pir, fogo, seria um indicador da sua natureza ao regime ígneo original, mas agora distorcido, usado para o mal, em rebelião. Mencionaste antes que fazem até ligações históricas, específicas. Sim, e essa é uma das partes mais controversas, ou pelo menos mais peculiares, desta teologia. Eles identificam especificamente o dragão com Herodes o Grande. Herodes, o rei da Judeia? Esse mesmo. E as bestas com a sua descendência. Arquelau, Antipas, Filipe. Mas qual é a base para isso? Parece inesperado? A justificação que apresentam é complexa.
Baseia-se numa leitura muito literalista e historicista do Apocalipse, argumentando que muitos dos seus símbolos se referem a eventos e figuras do século I na Judeia. Certo? Ligam as descrições do dragão e das bestas, cabeças, chifres, ações descritas, a detalhes da história e até das moedas herodianas. Interpretam certas passagens proféticas como apontando diretamente para eles como agentes de um poder espiritual corrupto. Seria uma espécie de manifestação terrena desses xarapim caídos ou rebeldes. Percebo. É uma leitura muito específica e que, pronto, se afasta bastante das interpretações mais comuns, que veem as bestas como o Império Romano ou figuras do fim dos tempos, não é? Sem dúvida, é talvez um dos pontos mais difíceis de aceitar para quem está fora desta corrente específica. Requer uma aceitação prévia de toda a sua metodologia de interpretação histórica e profética. Ok. E o Lago de Fogo? Como é que se encaixa nisto tudo? O destino final de muitos no Apocalipse? O Lago de Fogo, mencionado em Apocalipse 19 e 20, também é reinterpretado, claro. Não é visto como um lugar geográfico com chamas passivas, onde os condenados ardem eternamente como se fossem combustível. Então, o que seria? Na teologia de impacto, o Lago de Fogo é entendido como o domínio coletivo e a esfera de ação destes seres ígneos. Ser lançado no Lago de Fogo significaria ser entregue à ação viva, consciente e consumidora destas entidades. Quase como ser entregue aos próprios agentes do juízo. Exatamente. Seria uma imersão judicial na presença e na operação destes anjos de fogo, resultando na destruição ou contenção final dos inimigos de Deus. É uma ação, não um lugar passivo. Bem, isto representa uma mudança de paradigma radical na leitura destes textos. Quais dirias que são as implicações mais significativas desta visão e onde é que residem as suas maiores fragilidades ou pontos de controvérsia? As implicações são vastas, se aceitarmos a premissa. Primeiro, como já fomos dizendo, o fogo bíblico, em muitos contextos cruciais de juízo e manifestação divina, seria a presença visível e ativa de anjos específicos. Certo. Segundo, conceitos que parecem distintos, as serpentes ígneas, os serafins, o fogo do batismo de João, o fogo do juízo apocalíptico desencadeado pelos selos, seriam, na verdade, expressões diferentes da mesma substância ou tipo de ser espiritual vivo. Uma linha de continuidade. Sim. Terceiro, encontros com o fogo divino seriam encontros reais e operativos com estas entidades. E um ponto teológico central para eles, a obra de Cristo na cruz teria encerrado este regime apocalíptico de juízo por fogo. Encerrado? Como assim? Substituindo-o pela era do Espírito Santo, que eles associam à vida, à ressurreição, à reconciliação, em vez do juízo consumidor que caracterizaria a ação destes seres ígneos. Mas imagino que esta forma de ler a Bíblia enfrente bastante resistência, não? Com certeza. Os pontos de tensão são evidentes. Primeiro, e mais óbvio, contradiz séculos de interpretação maioritariamente metafórica ou simbólica do fogo em contextos teológicos. Pensa-se em ira divina, purificação, paixão espiritual. Sim, as interpretações clássicas. Exato. Segundo, a própria Bíblia usa a palavra fogo, esh em hebraico, pir em grego, de formas muito variadas, desde fogueiras literais a metáforas supercomplexas. Tentar encaixar todas as menções significativas nesta moldura de agentes ígneos pode parecer forçado em muitos casos. É preciso uma justificação muito forte para cada caso, imagino. Teria de ser a prova de que o autor original, em cada contexto específico, queria mesmo referir-se a agentes conscientes e não ao elemento físico ou a uma metáfora. Essa prova teria de ser extremamente sólida. E muitos estudiosos consideram que essa prova, de forma consistente, não existe. E a questão das traduções que abordámos no início, eles veem aí um problema? Sim, essa corrente argumenta que certas escolhas da tradução históricas contribuíram para obscurecer esta leitura original que eles propõem. Com uma simplificação de xarap para serafim. Exatamente, perdendo a conexão com serpente ardente, ou a tendência para traduzir ash ou pir quase sempre como fogo físico ou metafórico, sem considerar a possibilidade de designar uma força animada em certos contextos, e o que eles chamam de naturalização de metáforas. O que é isso? Com o tempo, a linguagem do fogo tornou-se tão comum como metáfora moral ou espiritual
Que leituras mais antigas e concretas que talvez vissem operações angélicas foram sendo esquecidas ou marginalizadas? Claro que isto também é uma interpretação da história da interpretação e é em si bastante debatível. É, sem dúvida, uma perspectiva que nos obriga a reexaminar textos que pensávamos conhecer bem. Esta análise focada na teologia de impacto apresenta o fogo bíblico de uma forma completamente diferente, não como elemento passivo ou símbolo abstrato, mas como a manifestação de agentes concretos, conscientes, especialmente ativos no drama do juízo apocalíptico despolutado pelos selos. Quer se concorda ou não, força-nos a olhar para estas passagens com novos olhos. Exato. A ideia nuclear é que os eventos descritos, sobretudo no Apocalipse, não seriam apenas alegorias ou visões simbólicas, mas relatos de operações reais, executadas por seres espirituais de natureza ígnea. Uhum. O Lago de Fogo, como vimos, transforma-se no domínio ativo destas entidades, e não num inferno estático de chamas. E a linha que esta teoria traça, conectando as serpentes ardentes do Êxodo aos serafins de Isaías, aos anjos de fogo do juízo e até ao dragão e às bestas, cria uma narrativa interna surpreendente, embora muito peculiar ao longo da Bíblia. E para quem nos acompanha nesta exploração, fica talvez uma questão para refletir. Se admitíssemos, hipoteticamente, que o fogo do juízo divino, como aquele que é libertado pelos selos no Apocalipse, não é uma força impessoal, nem um mero símbolo, mas a ação deliberada e consciente de seres ígneos específicos, como é que isso alteraria a nossa compreensão da justiça divina, da natureza do mal e do próprio conflito cósmico que o Apocalipse parece descrever? É algo que vale a pena ponderar, não é? É uma questão fundamental que esta perspectiva levanta, sem dúvida. E puxa outra. Será que outras metáforas ou imagens poderosas da Bíblia poderiam também esconder realidades espirituais mais concretas que nós perdemos ao longo dos séculos, privilegiando interpretações puramente simbólicas ou morais? Uhum. Ou será que esta abordagem corre o risco de cair num literalismo excessivo, que, no fundo, perde a riqueza poética e metafórica dos próprios textos? O debate é complexo e certamente continuará.